São quatro mulheres assassinadas por dia. Mesmo com leis mais duras, os números seguem crescendo. Quando olhamos para os casos, vemos um número ganhando rosto e história. Se a violência acontece é porque os homens se julgam donos, senhores, e quanto mais a mulher se empodera, mais alguns homens reagem. Então esses debates, como nós temos, essas conversas, são importantíssimas para desconstruir a raiz da violência. A insistência nesse debate é no sentido de mesmo enfrentar não só a violência, mas enfrentar a sociedade que ainda está silenciada. A gente traz esse assunto, a gente está aqui conversando, a gente leva para essas pessoas que é uma responsabilidade realmente coletiva, é de todos nós. Há mulheres que não conseguem perceber de forma muito evidente a diferença da violência psicológica da violência moral. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema sensível, urgente e que exige o envolvimento de toda a sociedade, o feminicídio. Participa hoje comigo dessa conversa difícil, mas absolutamente necessária, a Marjorie Marcelino, do time de comunicação da Febraban. No mês da mulher, não poderíamos deixar de retomar esse assunto, não é, Marjorie? Oi, Mona. Quando olhamos para os casos, vemos um número ganhando rosto e história. Um dos fatos mais chocantes do final de 2025 foi da Tainara Souza Santos, de 31 anos. Ela foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro pelo ex-ficante na Marginal Tietê, em São Paulo. Depois de 25 dias internadas, passou por cirurgias e amputações. Tainara morreu na véspera de Natal. O agressor, Douglas Alves, está preso e responde por feminicídio. E esse não foi um caso isolado, não. Mesmo com leis mais duras, com aumento de penas e criação de novos mecanismos, os números seguem crescendo. O Brasil encerrou 2025 com 1.470 feminicídios, o maior número da série histórica. São quatro mulheres assassinadas por dia. Para falar dessa situação e o que é preciso ser feito para mudá-la, nós convidamos 3 mulheres que são referência nacional quando se aborda o tema do feminicídio. São elas Regina Célia Barbosa, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Bem-vinda, Regina. Obrigada, Mona. Obrigada, Marjorie. Muito bom estar aqui, apesar de ser um tema extremamente desafiador, mas ainda temos muito a conversar. Convidamos também Valéria Escaranzi, promotora de justiça e estudiosa do enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada, Valéria, por estar aqui. Obrigada, Mona, Marjorie. Assim mudamos a nossa sociedade conversando sobre esse assunto. Então, muito obrigada pela oportunidade. Convidamos também Fernanda Lopes, secretária da Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT, a Contraf CUT. Prazer em ter você novamente aqui conosco, Fernanda. Obrigada, Mona, Marjorie. Importante a gente estar aqui novamente falando sobre esse assunto. Não gostaríamos de falar, mas enquanto existir a violência, a gente vai estar aqui para combater. É isso aí. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais, e te convido a seguir conosco nesse debate tão importante e urgente. A Febraban, há mais de 2 anos, lidera um programa de prevenção à violência doméstica, especialmente contra a mulher, com diversas iniciativas educativas, incluindo um livro e uma cartilha que estão disponíveis gratuitamente no nosso site. E que vem sendo referência não só no setor financeiro, mas em diferentes frentes de atuação social. Eu vou começar a entrevista perguntando para você, Fernanda. Vamos começar falando quais os resultados dessa iniciativa, qual a diferença ela fez? Bom, primeiro, que é uma pauta muito antiga aí do movimento sindical, de todos os movimentos sociais, que a gente inclua também nas convenções coletivas cláusulas para avanço, para proteção dessas mulheres. Os bancos e todas as empresas estão inseridas numa sociedade onde isso acontece. Então, por que não serem mais um canal para combate dessa violência? E aí foi muito importante essa cláusula. E a oportunidade da criação desse material foi levar para dentro da categoria. Então, as bancárias, os bancários, as pessoas que estão na ponta vão ter oportunidade de falar, de debater esse assunto. E quanto mais a gente debate, mais o tema fica menos espinhoso, né? A gente começa a entender que a violência vai existir, que todo mundo tem responsabilidade em combater. Então, considero um avanço extremamente importante, e falando de movimento sindical, acho que a gente aqui sempre pioneiro, né? Sempre pensando em trabalhar em todas as linhas. E foi importante também, né, Fernanda, porque veio logo depois da pandemia,
E quando na pandemia a gente sabe, muitas pessoas ficaram isoladas em casa com afastamento social pela Covid, e isso também gerou muita violência doméstica, né? Então havia também uma necessidade ainda maior. Mas a gente esperava que esses números resultassem na sociedade como um todo. Essa cartilha, esse livro estão disponíveis no site da Febraban e podem ser acessados a qualquer momento por qualquer pessoa. Mas a gente viu que nos últimos meses a gente vê casos dramáticos, né, que mostram como a violência contra a mulher segue devastadora. 2 desses casos ganharam grande repercussão, da jornalista Vanessa Ricarte, no Mato Grosso do Sul, e o do cantor João Lima, na Paraíba, que felizmente não terminou em feminicídio mas evidencia que situações de violência podem surgir mesmo em famílias estruturadas ao nosso redor. Para situar brevemente quem nos acompanha, no caso da Vanessa, a jornalista, no dia do crime, ela buscou ajuda 2 vezes na Delegacia da Mulher, e ainda assim ela foi assassinada pelo ex-noivo poucas horas depois. Já a mulher do cantor, João Lima, denunciou em janeiro a violência que havia começado ainda na lua de mel, em novembro. Mais um exemplo de como a escalada da violência pode ser rápida e silenciosa. Diante desses episódios tão devastadores e tão reveladores do que ainda não está funcionando, como é que vocês, aqui mulheres que lidam com esse assunto há bastante tempo, encaram esses casos, receberam essas notícias, né? O que eles dizem sobre os desafios que ainda a gente enfrenta para proteger mulheres justamente no momento em que elas mais precisam? Eu começo perguntando para a Valéria, depois quero ver a Regina. Bom, inicialmente eu queria parabenizar a iniciativa. É tão gratificante no mundo de violência saber de uma iniciativa que chega em todos os lugares do nosso país. É isso, porque a violência contra a mulher não é um problema só de autoridades públicas, mas é um problema da sociedade, porque ela acontece ao nosso lado. Mas o que tem acontecido no nosso país, Mona? Eu sou promotora desde 97, sempre trabalhei com violências, sempre. Mas eu posso testemunhar, como promotora, como mulher, que nos últimos anos as coisas mudaram para pior. Estava falando da pandemia. No período pós-pandemia, nós esperávamos que a sociedade mudasse, evoluísse. Na verdade, o que houve foi uma mudança de olhares e até uma polarização da sociedade, que reflete na violência contra a mulher. Se a violência acontece, é porque os homens se julgam donos, senhores, e quanto mais a mulher se empodera, mais alguns homens reagem. Então, esses debates, como nós temos, essas conversas, são importantíssimas para desconstruir a raiz da violência. Uhum. Regina. Olha, mais uma vez, né, assim, concordando com a Valéria sobre a importância desse debate. Às vezes as pessoas dizem assim, novamente está falando sobre o assunto, parece que não está, né, não está fluindo, estão enxugando gelo, muito pelo contrário. A insistência nesse debate é no sentido de mesmo enfrentar não só a violência, mas enfrentar a sociedade que ainda está silenciada. Uma sociedade que ainda não cobra. Não é apenas uma questão de cobrar daqueles que fazem as leis e daqueles que aplicam, mas de todos com relação à questão da educação. A gente observa que a Lei Maria da Penha é uma lei de prevenção. Costumo dizer que a Lei Maria da Penha ela não é uma lei perfeita, mas é uma lei completa. E ela é completa mesmo. E ela fala no artigo 8º sobre as ações integradas, né, entre os governos, federal, estadual, tal, envolvendo iniciativa privada e o terceiro setor. Não é diferente com relação ao novo pacto do feminicídio. Mais uma vez, o que está no centro, o que está, na verdade, na necessidade estratégica de protagonismo é a questão das ações coordenadas, né? A integralização. E a gente está aqui nesse momento fazendo uma ação coordenada, integrada, que vai somar esforços junto à grande rede de enfrentamento. Então, Mona, muitas vezes a gente observa que não é o problema não está na lei do feminicídio e nem na letra da lei Maria da Penha, mas a aplicabilidade da lei. A minha pergunta, e é uma pergunta que nós do Instituto fazemos sempre, é com relação ao nível de qualificação daqueles que operacionalizam a lei. Tem nos preocupado isso. Tem nos preocupado a questão da celeridade. Não nos esqueçamos que o caso Maria da Penha durou 19 anos e 6 meses e não foi à toa. Foi uma questão de atuação, efetividade da lei. A Valéria fala que foi de 1997, ela começa. Esse ano ela está fazendo 29 anos de atuação. E ela vê que esses últimos meses realmente têm se agravado. E aí a grande preocupação que nós, né, que estamos no ativismo e estamos também pensando a ciência de enfrentar a violência,
é não permitir que o feminicídio se banalize na nossa sociedade. Não permitir que exista uma naturalização. A permissão disso coloca em ameaça as próximas gerações. E a nossa também, né? Na verdade, todas as nossas mulheres, com certeza, nós vivemos uma sociedade de risco, acho que para todas nós, né? Acho que quando se fala de violência, muitas pessoas pensam na violência no momento pós-violência, boletim de ocorrência, condenação, mas essa é uma sociedade de risco para todas nós, né? Nenhuma de nós está em paz, tranquila, isenta, né? Quando nós estamos no transporte, nas ruas, quando uma mulher rejeita um pedido de namoro, por exemplo. Dentro do que a gente está falando aqui, vocês poderiam exemplificar onde essa rede de proteção que deveria, né, funcionar, onde ela se rompe, onde ela é mais frágil? É na denúncia, é no acolhimento, é no monitoramento, é na resposta do Estado? Onde ela é frágil? Regina. Olha, a gente começa com a família, a gente começa com a escola. O Brasil tem 5.000 e mais de 5.500 municípios. O Brasil tem uma rede municipal, estadual e federal de escolas também gigantesca. E ainda vamos fazer esse ano 20 anos de Lei Maria da Penha. Não é ainda um trabalho de consenso, um trabalho orquestrado, de ritmo alinhado em todas as escolas do país, a questão da educação de gênero, né? Então, quando a gente tem ainda escolas que é permitido de falar sobre gênero e escolas que não é permitido, não é? Sabendo de todo esse momento drástico que nós estamos vivenciando, então tem alguma coisa aí que não vai bem. Não vai bem porque sem a educação, sem conhecimento, não é, dos tipos de violência, parece uma coisa muito boba, mas ainda hoje há mulheres que não conseguem perceber de forma muito evidente a diferença da violência psicológica, da violência moral. Quando elas nos procuram, há uma evidência da violência física. E quando você pergunta das outras violências, elas dizem, não, é o jeito dele. O jeito dele acaba sendo, não é, aquela coisa assim, aquele camuflar. Aí, não, mas é o jeito dele, ele era assim, já havia antes no namoro, mas é o jeito dele. Agora não. Né? Aí agora eu fiquei com medo, porque ele me bateu, ele me chutou, eu estou grávida. Aí ela começa a dar evidências físicas. Né? Então, isso de uma certa maneira, quando falha, quando o conhecimento não chega, quando existe o que nós observamos, vamos falar depois sobre a desinformação de gênero, né? Quando não existe a qualificação e quando os setores mais envolvidos não conversam. Então, sistema de justiça que não conversa com o sistema de saúde, que não conversa com o sistema educacional, que não conversa com o sistema privado. Então, sabe, os diálogos são tracejados, evitáveis e, assim, é o governo. Alguém tem que fazer, mas é para lá que tem que fazer. Uhum. Enquanto a Regina vai falando, eu vou lembrando dos processos que eu atuei, do que a gente vê no dia a dia, né? Da importância da educação. Então, fiz uma audiência de estupro o irmão de 21 anos estuprou a meia-irmã de 6 anos, e ela dizia, eu senti um incômodo, eu senti que alguma coisa não estava bem, mas eu só percebi que eu era vítima de violência porque eu aprendi na escola, dos 10 aos 11 anos. Então a escola é a grande porta de entrada das notícias de violência contra crianças e adolescentes. E nós sabemos que a casa, né, Regina, né, colega, é o lugar mais perigoso para as mulheres. Isso. Mas não há uma fórmula mágica para acabar com a violência. Se tivesse, nós já teríamos terminado, que nós estamos nessa luta há muito tempo. É um conjunto de ações. Então, a lei é importante? Sim. Aplicar a lei é importante? Sim. Educação é importante? Sim. Educação pelo exemplo? Fundamental. Conscientização? Sim. Falando da família, as pessoas que estão nos ouvindo podem assim, iniciar um processo de mudança com o seu comportamento dentro de casa. Então, é o exemplo e a vivência que ensinam. É o que se faz, não o que se fala. Eu tive um processo também bem impactante, eu sempre cito como exemplo, porque foi muito impactante, de um jovem universitário que tinha agredido a namorada universitária violentamente. E na audiência de medidas protetivas, eu perguntei para ele, você tem algum histórico de violência na sua vida? Ele falou, tem um probleminha, doutora. Eu matei o meu pai. Eu fiz assim, como assim você matou seu pai?
Ele falou, não, doutora, peraí, foi em legítima defesa da minha mãe. Então, esse homem que viu esse padrão de violência, ele tem essa tatuagem na alma. Ele vai repetir esse padrão com as mulheres que eles amam. Exato. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, se vocês não querem que as suas filhas e filhos sofram violência, vocês têm que mudar o comportamento dentro de casa, porque é isso que vai proteger no futuro, além, obviamente, das leis e serviços públicos, de uma situação de violência. Valéria, quando a gente vê casos como o da Vanessa, que eu citei no início, né, o que fica evidente é que punir apenas não basta, né? Onde que o enfrentamento anda falhando quando se concentra apenas na ótica penal, que foi lançado, fez diferença, mexeu o ponteiro, como se diz? Mona, muita diferença. Eu me lembro que quando surgiu o pacote de feminicídio, as pessoas diziam, direito penal não soluciona a questão. Direito penal não é o salvador do mundo, não soluciona, mas ajuda. Nós, que estamos no sistema de justiça, trabalhamos com instrumento. O nosso instrumento é a lei. Se eu não tenho instrumento, eu não tenho como atuar. E olha só a importância. A pena do feminicídio era ridícula, irrisória, incompatível com essa morte, que é um ato de extermínio, não é um ato de amor romantizado, né? O Brasil, que tem os maiores índices, como eu estou falando isso, de feminicídio, tinha uma das menores penas da América Latina. Aí as pessoas diziam, 20 a 40 anos é uma pena muito alta. Há inúmeros países que têm prisão perpétua, inclusive na América Latina, como Argentina e Chile. Por que eu preciso de uma pena? A sociedade precisa saber que existe lei. E eu preciso da garantia de que aquele homem que matou uma mulher não vai matar outra. Então, a certeza da punição é importante, porque se não existe lei, as pessoas têm a sensação de que podem fazer o que querem, como muitos têm feito. Já emendando aqui, para a Regina, minha pergunta, pela lente das políticas públicas, o que esses casos revelam sobre a necessidade de resposta rápida, coordenadas e multissetoriais? O que você... Olha, Major, é bem importante essa pergunta. Eu vou resgatar aqui a fala da Valéria com relação à família. No último dado da pesquisa da Data Senado, que foi lançado em novembro, né, no período dos 21 dias de ativismo, eu vou te dizer uma coisa para ver a questão dessa relevância. Foram 21 milhões de mulheres entrevistadas e 46% disseram não serem respeitadas no Brasil, é a percepção delas. 46% dessas mulheres não são respeitadas, elas respondem. Dessa questão do respeito, a gente vai ver que também, a pesquisa traz de que as mulheres que sofreram violência, ameaça, tinha testemunhas. E dessas testemunhas, 70% eram crianças, eram os filhos. Então, quando você observa que essa coisa que está no interior do lar, né, acontece dessa forma drástica, quando você vai para a efetivação de uma política pública, você observa que estas pessoas que estão operacionalizando cresceram pensando da mesma forma. E aí você vai observar o machismo estrutural. Porque o machismo estrutural precisa ser enfatizado aqui. Porque quando a gente não vê a efetividade, a ação coordenada, é porque cada um pensa, esse é o meu trabalho, eu não tenho nada a ver com o seu trabalho. E se você não faz o seu trabalho direito, não sou eu que vou pagar. Mas a questão da violência, ela é perversa para todo mundo, porque ela vai evidenciar não a falha de um, ela vai evidenciar a falha de todos. Sabe? Ela vai evidenciar a falha de todos. Você não tem como limpar as mãos. Não tem como a Valéria dizer assim, olha, eu como promotora fiz isso direitinho, ali cumpri a lei tudo direitinho. Mas quando chegou ali a Patrulha Maria da Penha, o oficial de justiça, não. A Valéria, ela fica implicada também, ela é constrangida pela não ação do outro. Por isso que é importante essa ação multissetorial, essa ação coordenada e integrada. Eu acredito que em 20 anos de Lei Maria da Penha, 11 anos vamos fazer de feminicídio, agora da lei do feminicídio agora em março, é esse tom que está faltando. Eu queria ouvir a Fernanda. A gente sabe que o feminicídio não é um fato isolado, é o fim de um ciclo. Que a gente sabe que políticas integradas, educação, saúde, assistência à renda são fundamentais para interromper esse ciclo. O que mais, Fernanda?
Como é que você vê isso? A Valéria citou um exemplo muito interessante dessa menina que na classe de aula percebeu que ela tinha sofrido uma violência, porque na hora de educação falaram, olha, isso não é normal, isso não se faz, isso e tal. E com os adultos, que a gente convive entre adultos na sociedade, né? Eu pensei muito ouvindo as duas aqui, do como a gente tem um projeto chamado Basta, Não Irão Nos Calar, de atendimento a mulheres vítimas de violência, que hoje já tem mais de 500 mulheres atendidas. A gente está aí nas 5 regiões do país, 14 canais hoje em ampliação, mais de 300 medidas protetivas. E aí, como é que veio essa ideia? Surgiu exatamente porque você está ali no local de trabalho, e no sindicato começamos a receber uma série de demandas, e aí mulheres sendo demitidas, mulheres perdendo seus cargos ou faltando, não conseguindo cumprir metas. E aí, você conversando nesse atendimento, a gente percebeu que muitas dessas mulheres estavam sendo vítimas de violência em casa. E aí, muitas vezes, o colega de trabalho não quer falar, quer fingir que não viu, ou até, geralmente, as mulheres querem, né, mas não sabem nem como tratar esse assunto. E aí a gente resolveu trazer isso como política para as mesas de negociação, porque como é que uma mulher vai conseguir trabalhar, atingir as metas, trabalhar bem, muitas vezes até sair de casa se ela foi agredida, se ela está com o olho roxo, está com hematomas. Então a gente entendeu que isso era também uma responsabilidade nossa, né? Nossa e de todos os colegas ali do local de trabalho. Então, acho que por isso quando a gente traz essas cartilhas, a gente traz esse assunto, a gente está aqui conversando, a gente leva para essas pessoas que é uma responsabilidade realmente coletiva, é de todos nós. Se eu estou vendo uma colega minha passando por aquele assunto, eu tenho que ter a liberdade de pensar que é minha obrigação também tentar de alguma forma acolher. A gente como sindicato tem a obrigação de acolher, os bancos como empregadores têm a obrigação de acolher. Então hoje os bancos também contam com canais de atendimento para essas mulheres. Ela vai ser agredida, ela vai passar por uma violência, por qualquer tipo de violência que seja, ela tem também um canal de denúncia que vai garantir sigilo no tratamento, que vai garantir uma equipe treinada para fazer todo esse atendimento. Ela pode mudar de local de trabalho, pode fazer um empréstimo, pode inclusive tirar de licenças, tudo isso pensado na proteção dessa mulher. Porque imagina se a gente vai para uma cidade pequena, a mulher trabalha num banco, é muito fácil esse agressor saber onde ela está. Exato. Então, que importante a gente poder mudar o regime de trabalho, né? De repente ela fica trabalhando em casa ou muda de local, caso ela queira mudar de local, porque a gente também não quer tirar essa mulher da vida dela se não for a intenção dela. Então, pensamos uma série de políticas e sempre pensando em ampliar, em cobrir cada vez mais para, como adultos, como colegas de trabalho, como cidadão também, trabalhar com essas pessoas e tentar diminuir a violência. E às vezes, né, Fernanda, ela não tem um olho roxo, ela não traz nenhum hematoma, mas ela está sob a pressão de uma violência patrimonial. Né? Muito, muito. E a violência psicológica, não é? Ela não evidencia isso, mas ela está afundada assim, na violência patrimonial, porque o cartão dela, a renda que ela tem, não é? Ela tem que deixar na mão do agressor para que ele não bata, para que ele não agrida fisicamente. E, ao mesmo tempo, ela está com a violência psicológica ali e muitas vezes não é fácil ela se abrir. Tem bancárias que não têm acesso às suas contas. Mulheres que, se você pensar, estão lidando com isso no dia a dia, mas o agressor tá cuidando de toda essa parte, pega todo o dinheiro, então tem muitos casos assim. As pessoas associam a violência ainda hoje com o olho roxo, com a marca roxa. Mesmo as mulheres, elas falam, não, ele não é violento, ele pega o meu dinheiro, ele me xinga, ele me isola, mas ele não é violento, porque ainda hoje, eu acho que nós cometemos esse erro quando nós começamos a trabalhar no enfrentamento à violência. Nós fizemos campanhas de olho roxo, isso foi péssimo, porque criou um estigma social, uma imagem difundida de que agressão é olho roxo, mas não. Então, por exemplo, é muito importante que as estruturas apoiem a mulher, porque sozinha ela não tem condições de enfrentar. A violência é um caminho de submissão. E falar sobre violência psicológica, como a Regina falou, a gente precisa entender o seguinte, a violência ela não é igual para todas as mulheres, né? A lesão corporal a violência sexual mas a psicológica não. Na psicológica, e por isso é o nosso maior desafio, o agressor do dominador, ele ataca o seu dom e a sua vulnerabilidade, o seu dom e a sua vulnerabilidade. No caso de vocês, ele atacaria a voz, a maneira como vocês se comunicam. Então, ele ataca o dom e a vulnerabilidade.
Só que o que dói para uma pessoa não dói para outra. Então eu vejo com as minhas lentes da minha vivência a violência psicológica. Nós estamos desenvolvendo até pronto, um formulário justamente para identificar a violência psicológica. Um colega falou, jornalista, achei muito interessante. Reconhecer a violência psicológica é como se faz com o câncer. A detecção precoce não salva vidas. Então, se eu identifico a violência psicológica, eu tenho como salvar a vida, a autoestima e a qualidade de vida daquela mulher, né? Já que feminicídio é uma morte evitável. Valéria, na questão da reeducação, eu queria te ouvir, né? É possível você reeducar autores de agressão, alterar comportamentos violentos com sucesso? A gente tem exemplos disso? Muitos, assim, uma das políticas mais importantes que está lá na lei da nossa querida Maria da Penha é a reeducação dos agressores. Desde o começo, ela consta como política pública, mas até hoje não foi implementada como política pública. Homens autores de violência, ao contrário do senso comum, não são psicopatas em regra, não são loucos, são homens comuns que aprenderam que eles podem. Que é assim que um homem se relaciona com uma mulher. Então, quando você desconstrói esses gatilhos, esses padrões, esses homens não praticam violência. No Brasil e no mundo, os índices de reincidência são ínfimos, são baixíssimos. Homens que passam por esses programas, 0% nós não reincidem, mas até 2% desses homens reincidem. E o mais legal desses programas, eles se tornam propagadores da não violência, orientando outros homens. Eles vêm para essa luta que é nossa. Agora eu queria que eu queria ouvir um pouco a Fernanda, pensando no ambiente digital que a gente vive, né? E quero lembrar aqui o caso da delegada Rafaela Cardoso, que foi alvo recente de misoginia nas redes sociais, né, quando estava comemorando a sua promoção. Esse episódio, somado ao aumento de denúncias de ódio contra mulheres, né, escancara esse cenário alarmante que a gente vem falando. Uma pesquisa divulgada esses dias pela SafeNet, que monitora a internet, indicou um aumento de 225% desse tipo de caso. O que está impulsionando esse avanço da misoginia online? Quais medidas práticas que podem ser adotadas para proteger esses espaços digitais? A gente pensa muito em banco, que a gente vive muito no digital, né? Não, e até se a gente pegar nos canais internos, temos casos de denúncias nos canais internos, tirando toda a rede, aí, as redes sociais, uma série de denúncias de agressões, e é isso, né? Uma agressão que está acontecendo ali num canal online. Nós tivemos, inclusive, uma das pessoas que atendemos, conseguimos ampliar o rol de atendimentos da Maria da Penha, da lei, pensando nesses crimes digitais, porque se está ali e está todo um conjunto de pessoas lendo, muitas vezes é uma humilhação, é um ataque à honra daquela mulher, então você não precisa encostar numa pessoa, né, para que ela sofra essa violência, para que ela sofra esse impacto. Você expõe, você humilha, você publica fotos, o quanto de fotos, vídeos a gente tem, e aí dentro dos ambientes de trabalho você desqualifica, muitas vezes citando o nome, a gente vê muito isso com mulheres nos ambientes de trabalho, fora todas as redes, e aí acho que elas podem até falar melhor, mas no ambiente de trabalho a gente vê muita desqualificação de mulheres, muita violência, e é importante que a gente atue também nisso, né? Por isso a gente tenta normatizar, tem que ser punido, essa forma de violência tem que ser punida como qualquer outra. A gente teve uma experiência, desculpa, mas a gente teve uma experiência, eu, Valéria, Mariana Couto. Exato, da perseguição à própria Penha. A própria Maria da Penha. Exato. Então a Maria da Penha, durante o quê? Quase 5 anos, foi uma perseguição, e nessa perseguição... Pela internet? Pela internet, e de uma desinformação total, descredibilizando a história da Maria da Penha, total, invertendo desqualificando, a narrativa, né? Tá? E sob o apoio de uma plataforma, não é? Também gigantesca, né? Que reuniu aí algumas pessoas bem nocivas, não é? E que, de uma certa maneira, queriam colocar mesmo no chão, arrasar com a questão da Maria da Penha, da própria lei. E como é que vocês desconstruíram isso? E aí a gente precisa ter, não é, os profissionais na área digital e jurídica para fazer isso, e aí a Valéria pode complementar, porque houve uma força-tarefa gigante, não é, onde teve uma intervenção, inclusive, que celebrou aí um evento
E só para passar para a Valéria, mas só para dizer, o ano passado, dia 10 de dezembro, o governo brasileiro pediu perdão à Maria da Penha, não é, pelo tempo que ela passou, não é, à mercê da justiça, 19 anos e 6 meses, entre outras questões. Mas, Valéria? Eu acho que é importante entender o que está por trás desses movimentos. Então, quando eles atacam a Maria da Penha, eles atacam o quê? A lei mais conhecida do Brasil. A lei que protege e a lei que dá poder às mulheres. Na verdade, é um ataque a todas as mulheres, Claro. não a Maria da Penha. E aí, como nós construímos um grupo de trabalho, né, de voluntário, e pensamos como lidar com uma situação tão complexa, né? Porque a internet chega em todos os lugares, então nós também poderíamos chegar. Ao invés de bater de frente, porque isso não parece que é justamente o que eles queriam, um enfrentamento, nós fizemos de outra forma. Vamos mostrar para o mundo, para o Brasil, como a Lei Maria da Penha é importante, como ela está sendo empregada. E aí nós fizemos um evento gigantesco na São Francisco, convidando ministros, representações de todos os poderes, pessoas que participaram da elaboração da lei, e assim, 500 pessoas assistindo, todas elas dizendo, a Lei Maria da Penha funciona. E celebridades, Inclusive uma mulher artistas, indígena. Foi interessantíssimo. Acho que eu vou nessa linha, né, Valéria? Você falou um pouco de países latinos. A Regina trouxe, assim, a gente tem uma lei, né, a Lei de Maria da Penha, que de uma certa forma orgulha, né, nós mulheres, mas gostaria também que você falasse um pouco, então, olhando para outros países, né, há modelos de enfrentamento, né, do feminicídio, onde o Brasil ainda tem espaço de aprendizado. Eu li que o Reino Unido e Espanha têm bons modelos. Eu queria que você comentasse um pouco esse recorte mais global. Acho que a Márcia pegou no ponto. Assim, a Espanha tem sido citada como o grande modelo de enfrentamento à violência contra a mulher. Não em razão da lei, né? Porque são 3 melhores leis do mundo. A nossa, do Chile e da Espanha. É uma das 3 melhores leis do mundo. Mas o que tem modificado a situação na Espanha não é a lei, é um conjunto de ações. E a gente precisa dizer, investiram muito dinheiro público. Houve um investimento maciço, houve um investimento em tecnologia, porque eles têm um sistema que chama Viogen. Esse sistema monitora o tempo todo o risco e está conectado às forças policiais. Então, a atuação das forças policiais é diretamente relacionada ao risco. E ela é imediata, assim, ela imediata, não demora. Interessante você usar a inteligência artificial, porque ela pode ser usada de várias formas, para mudar a situação de violência. Então, esse monitoramento ele é constante. Então, o risco para a mulher ele não é linear, ele vai mudando, né? Então, a cada mudança, se surge um alerta, as autoridades são chamadas. Então, milhares de mulheres atendidas e um conjunto de ações integradas. Nós falamos da Lei Maria da Penha. Então, não é só a polícia, não é só o promotor, não é só ativismo, né? Não são só vocês, apesar do trabalho maravilhoso. Todas as pessoas atuando conjuntamente. O que tem diminuído o feminicídio segundo a ONU? Quais são as estratégias mais efetivas? Né? O que ela recomenda? Leis, aplicação das leis, formação, educação. Mas na prática, o que tem diminuído feminicídio, né? Para agora. Medida protetiva, avaliação de risco, encaminhamento das mulheres a um serviço de atendimento, porque ela precisa de apoio, redução da circulação de armas de fogo, porque a arma de fogo aumenta em 70% o risco de morte de mulheres. A rota crítica da mulher, ela precisa ser muito mais estudada. E um estudo que não é uma questão de levar a ideias, mas de desencadear instrumentos estratégicos para que o risco diminua. Então, a rota crítica é quando ela está perdida na informação, é quando ela vai procurar ajuda e não encontra, é quando ela não sai, né, da violência doméstica, aí cai na vala da violência institucional. Né? Então, tirar essa mulher da rota crítica e colocar essa mulher na rota de acesso à justiça com informação segura, garantida, com cuidado, com apoio. Mulheres mães vítimas de violência são as mulheres que nós temos mais dificuldades, não é? De trazer para a rota da justiça. Porque a preocupação dela é o seguinte: o que vai acontecer com os meus filhos? Se ela não tem emprego, ela, além da dependência psicológica, ela está com a dependência econômica.
não é? Essa mulher é uma mulher que não quer deixar o filho órfão. Você vê que no livro da Maria da Penha, né, quando Maria da Penha leva o primeiro tiro e que ela ainda, né, está ainda em desmaio e ela acorda, ela faz ali uma oração que é muito poderosa. Ela diz: deixe-me viver, Deus meu, seja de que jeito for, mas não deixe as minhas filhas sem mãe. Eram 3 meninas e hoje as pesquisas provam, não é, que a média de órfãos que uma mulher vítima de feminicídio deixa são de 3 filhos. Né? Então, assim, trazer esta mulher como Estado, como política pública, dizer assim, você pode, vai ter segurança, a gente vai cuidar de você e não vai cuidar de você nesse instante. Nós vamos acompanhar, não é, esse momento que você está saindo da rota crítica e vai dar segurança não só para você, mas para os seus filhos e envolvendo você no mercado de trabalho, fortalecendo você. As mulheres esperam ainda isso. As mulheres querem isso. Bom, você queria falar alguma coisa, Valéria? Que é muito importante lembrar que as medidas protetivas funcionam, né? Há uma desinformação de que as medidas protetivas não funcionam e podem agravar o risco da mulher. Não é verdade. Estatisticamente, as mulheres se salvam quando rompem o silêncio, quando buscam ajuda. Então, nós, sociedade, podemos orientar, ajudar e até ajudar essa mulher a pedir medida protetiva, mas também fortalecer a lei. Porque quando eu digo que uma mulher morreu com a medida protetiva, eu estou fazendo com que milhares de mulheres fiquem em silêncio, quando, na verdade, a grande maioria das mulheres que sofre violência sem medida protetiva está salva. Bom, gente, antes da gente encerrar, eu queria ouvir de vocês como ferramentas tecnológicas inovadoras, desde aplicativos que escondem botões de denúncia, interfaces comuns, até soluções como um brinco criado por uma jovem sul-africana de 16 anos que aciona uma câmera e GPS para enviar pedido de socorro de forma discreta, como esses dispositivos novos podem ampliar a segurança e facilitar a busca por ajuda de mulheres em situação de violência. Você citou uma, né, Valéria, na Espanha, que é diferente, mas tem esse caso do brinco, tem, enfim, novas ferramentas. Como é que vocês veem isso e como a possibilidade disso ser adotado também aqui no Brasil? Sim, tem inovação da lei, está na Lei Maria da Penha, a tornozeleira eletrônica. Ela é extremamente eficaz, né, porque se há uma aproximação do autor da violência, há uma orientação também da vítima de como agir e a polícia, as forças de segurança vão até o local. Então, nós precisamos usar a tecnologia para proteger as mulheres. Porque até então, a mulher, ela meio que se autoprotegia, ela que tinha que noticiar uma situação de rompimento da violência. Então, os aplicativos funcionam, monitoramento eletrônico, os canais de denúncia online, boletim de ocorrência online. Além de todas essas tecnologias, nós estamos num mundo aí em transformação rápida também do aspecto da prevenção da violência. Antes de eu ouvir a Regina e a Fernanda, não sei se querem falar sobre esse assunto de inovação tecnológica para a prevenção. Por exemplo, vamos citar o caso do João Lima. O que aconteceu com ele? O que vai acontecer com ele? Ele fica de tornozeleira em casa, porque esse cara pode romper com a ex-noiva e está amanhã namorando uma outra mulher e repetindo o mesmo padrão. Assim, para cada situação, a juiz ou o juiz fixa uma medida protetiva específica. Então, a medida protetiva, ela está direcionada ao grau de risco e ao tipo de violência. Então, a tornozeleira eletrônica ela não é necessária em todos os casos, até porque ela é estigmatizante. Vamos supor que esse homem tem filhos com essa mulher. Se ele vai para o trabalho com uma tornozeleira, ele pode ser demitido e ela pode ter um impacto econômico. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Mas numa situação de risco, você pode colocar medidas protetivas e mais tornozeleira. Ou a prisão mesmo, né? Então, nesse caso, o que vai se verificar? Qual é o risco concreto? O padrão, definir medidas protetivas. Se necessário, tornozeleira com uma medida adicional. Descumpriu, cadeia, prisão preventiva. Mesmo ele não tendo cometido crime, mas como prevenção. É interessante isso, a medida protetiva, ela é totalmente destacada da parte criminal. Basta uma notícia de violência, um depoimento da vítima para que a mulher seja protegida. Descumpriu medida protetiva, prisão preventiva. Valéria já falou, né? A Regina, a Fernanda, se gostariam de comentar essa parte tecnológica, vocês acham que ajudaria? Muito. Olha, não só, né, ajudaria, ele ajuda porque
E aí a gente tem que, mais uma vez, reforçar que não são ações exclusivas que funcionam. A questão tecnológica ela é fundamental, mas é importante também que toda a rede conheça a operacionalidade dessa tecnologia para acertar na celeridade. Eu insisto na questão da celeridade, porque ainda hoje as mulheres entendem que demora, a justiça demora, não vai dar em nada. E desconstruir essa mentalidade ela é fundamental para que a gente possa ter denúncias seguras para ajudas garantidas. Ela precisa ter esse apoio garantido. E a questão tecnológica só nos ajuda. Observe, o que nós ainda discutimos, movimentamos, fazendo ações sobre violência contra a mulher é capital e região metropolitana. As mulheres que estão nas regiões interioranas do país, as regiões ribeirinhas, ainda carecem e muito desse chegar perto, desse corpo a corpo, dessa presença da Valéria, sabe? Dessa comunicação de você e da Marjorie, dessa presença da Fernanda, de cada um de nós. Então, essa mulher ainda precisa. Então, o instrumento tecnológico ajuda e muito para aproximar essas mulheres e trazer a conscientização sobre se amar mais e ser mais livre. Eu acho que muitas vezes é a única fonte de denúncia que essa mulher tem ali na mão. Quantas mulheres se trancam em algum lugar, se tranca no banheiro e consegue ali pedir ajuda de alguma forma, fazer uma denúncia. Elas já falaram aqui, o lugar mais perigoso para uma mulher é dentro da própria casa. É onde essas mulheres são violentadas, é onde elas estão sofrendo essa violência. Então, muitas vezes é um tempo que ela consegue se esconder e pedir ajuda, e por isso a importância de divulgar, de falar disso, dela saber onde ela procurar, onde ela vai pedir socorro e dessa celeridade também, né? É verdade. Uhum. Bom, gente, a gente tem que chegar ao fim desse episódio, né? Que com certeza falou um pouco sobre feminicídio, esclareceu algumas coisas, mas nunca é muito simples falar sobre esse tema, mas é indispensável. Cada número representa uma vida interrompida, uma família devastada, uma história que não deveria ter acabado assim. E se tem algo que a FEBRABAN reforça é que a violência contra a mulher não é inevitável, ela é construída e, portanto, pode ser desconstruída, como foi mostrado aqui. Requer presença do Estado, compromisso das instituições, responsabilidade da sociedade e coragem para ouvir, acolher e agir. Para quem nos acompanha, se você sofre violência ou conhece alguém que está vivendo isso, não silencie, procure ajuda. Ligue 180 para orientação, 190 em emergências. E lembre-se, pedir ajuda não é fraqueza, é um ato de proteção e um ato de vida. Agradecemos profundamente as nossas convidadas, Regina Célia, do Instituto Maria da Penha, Valéria Scaranzi, promotora de justiça, Fernanda Lopes, da Contraficute, e Marjorie Marcelino, aqui da FEBRABAN, pela generosidade, seriedade e pela luta diária em defesa das mulheres. E seguimos juntas, construindo um país onde nenhuma mulher precisa ter medo de existir. Até o próximo episódio.